Fala galera, eu sou o Ricardo, para quem não me conhece, para quem é novo aí, seja muito bem-vindo. Gosto muito desse mercado de opções, operei bastante tempo e me consolidei. Boa parte aí dos meus ganhos e da minha consistência vieram aí trazidos pelo conhecimento e opções. Hoje eu trabalho numa casa de research, então me desenvolvo lá e entre os produtos que eu atendo na casa são opções, né? Eu atendo bastante cliente aí para tirar dúvida, essa parte de suporte ao cliente. Então me consolidei realmente nesse mercado e compartilho aqui através desses vídeos, através dessa série, base aí do meu conhecimento e como foi a minha jornada, né? Os pontos que eu mais dei importância aí para chegar aí a algum nível de consistência, né? Para me consolidar, né? Um nível de ganho. Opero desde 2015 na bolsa e não é fácil essa jornada, mas é possível. Falo para você, acredite, é possível, né? A subida na montanha geralmente é muito difícil, mas em compensação, a vista lá de cima é algo único, né? Só dá para ver quem sobe. Quem não sobe, fica chupando o dedo e assiste, né, as fotos de quem posta e dos outros, né? Quer subir a montanha, tem que ralar. Então, deixo aqui essa mensagem de que é possível chegar lá. Dando continuidade nessa série de Day Trade, o conteúdo de hoje eu vou falar algumas metas, né? Meta de gain, meta de loss, gerenciamento financeiro e como eu me organizei para operar, né? Para alocar em uma parte do meu capital e como eu gerenciei nas operações, né? Em alguns momentos essas estratégias, estratégia não, né? Esse gerenciamento de risco, vamos falar assim, esse gerenciamento financeiro, né? E como ele me ajudou aí a não fazer tanta besteira, nem me alavancar demais, nem me alavancar de menos. Então fica comigo aí até o final, que você vai entender um pouquinho aí como foi essa parte da minha jornada. Antes de falar, né, do conteúdo aí desse vídeo, vou deixar o convite aqui. Eu sei que é chato para quem assiste os vídeos todos os dias, mas eu deixo o convite porque se você realmente quiser entender mais a fundo, entender alguns conceitos, entender alguns pontos técnicos, algumas coisas muito importantes aí no universo das opções, você tem que cair para um conteúdo pago ou cair para algum conteúdo específico, né? No YouTube tem todas as coisas aleatórias e às vezes é muito difícil você ligar os pontos. E eu coloco aqui numa sequência bonitinha, numa ordem aqui, que com certeza vai te ajudar a entender e aproveitar melhor esse universo das opções. Então fica aqui o convite, é baratinho, é cento e poucos reais esse curso aí, não paga nem a breja, não é nem pelo dinheiro, não sou vendedor de curso, mas tenho certeza que um conteúdo desse aqui vai te ajudar aí a entender o que são as opções. Fiz com muito carinho aqui, dediquei bastante tempo da minha jornada aqui na gravação, na produção dos slides aqui. E seria uma honra, talvez, te ter aí como um aluno, né? Eu não sou professor, longe de mim ser professor. Agora vamos lá para falar aí sobre essa parte aí de gerenciamento. Então, seguindo na mesma linha, né? Eu acho que essa parte de gerenciamento financeiro ela faz parte aqui do plano de trade. Eu acho que é um assunto que não dá para fugir daqui, né? Afinal, se você tem um plano, controle financeiro, gerenciamento financeiro, ele deveria ser tipo colocado assim no topo da estrutura e você olhar para ele todo dia e ter que respeitar ele, sabendo que você não vai respeitar, porque por mais que a gente tenha metas de gain de loss, a gente tem os dias de exagero, tem acidente, tem um mercado que corre, tem vários fatores aí que vai fazer com que esse gerenciamento de financeiro aqui ele saia pior do que o planejado geralmente, né? A gente sempre torce pelo melhor esperando o pior. Então sempre vai ter alguma caca aqui que vai dar uma dificultada, que vai prejudicar um pouco o gerenciamento financeiro. Então não tem jeito, acontece, acidentes acontecem, isso é inevitável no mercado financeiro. Por mais que você mas eu vou trabalhar com gerenciamento de 5%. Vai ter um dia que você vai entregar 15, 20. Isso é normal. Não é normal, né? Não deveria ser normal, né? Mas, infelizmente, o mercado financeiro é isso, né? Fala pra mim, se você estiver assistindo meu conteúdo, acho que pelo menos um pouco a base do que é day trade você deve ter, né? Não é possível que você tá aqui de paraquedas. Então, me fala se você já operou índice, dólar ou ações, alguma coisa um pouco mais alavancada, se você não prometeu que, não, essa semana meu loss vai ser 100 reais. E chegou no final da semana e quebrou a conta de 1.000. Então, tipo, você
natural que aconteça. Então, o mínimo de gerenciamento tem que ter, até para que, né, por exemplo, um acidente de 1.000 seja um acidente de R$ 500, não de 1.000, né? Então, isso é bem importante ter esse gerenciamento. Eu sempre tive um bom gerenciamento financeiro, não tenho do que reclamar. Desde 2015 que eu opero, já operei dólar, já operei índice, já operei ações, operei dólar e índice sem saber o que é. Cheguei a operar dólar cheio para vocês terem uma ideia. Com 2 meses operando dólar mínimo, eu meti uma conta lá para operar dólar cheio. Não quebrei conta, tipo, tive noção assim, não tô falando que eu ganhei dinheiro, perdi dinheiro. Pelo contrário, perdi bastante até. Mas não foi nada assim assombroso que me fez quebrar e desistir, tanto que eu tô até hoje operando. Então não quebrei nenhuma conta, nunca fui zerado pela corretora, nunca fui zerado. A corretora nunca precisou me zerar compulsoriamente. Eu tenho orgulho de falar isso até hoje. Não quebrei, isso é muito importante. Então a minha parte psicológica e mental de gerenciamento, ela é muito boa e eu sou muito grato por ter esse perfil. Acho que essa é uma das coisas que me fez aí sobreviver no mercado até hoje. Me fez, além de sobreviver no mercado até hoje, montar uma carteira de investimento que me rende aí dividendos, me rende uma renda passiva com as opções. Então tem estruturas aí que eu faço até hoje, que eu tenho renda passiva. Então isso me trouxe outras coisas. Mercado não é só day trade, mercado não é só giro. Mercado é um universo monstruoso, com um monte de ativos, um monte de opções aí para você investir, né? Realmente montar um portfólio e uma parte desse portfólio você trazer para o giro, trazer para o risco, trazer para o day trade. Então esse é um ponto. Então isso aí eu agradeço muito. Agora vamos ao que interessa do gerenciamento financeiro. Primeira coisa, quanto de capital, qual o valor de capital, né? Vamos colocar até amarelinho aqui. Amarelinho. Então, quanto de capital você vai destinar para o day trade? Então, quanto você vai destinar de capital para o day trade? Qual é o percentual da sua conta que você vai destinar aqui para o day trade? Por quê? Isso aqui é risco. Você pode perder 100% do capital facilmente. Então, tenho 10 mil reais num capital total. Você vai colocar os 10 mil para operar o day trade? Não, você tem que colocar uma parte, um percentual. Tem um patrimônio de 100 mil reais para operar opções. Cara, se eu tivesse 100 mil reais para operar opções, com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez, é que eu não posso mais operar do jeito que eu operava, né? Eu estou na casa de research lá, então tem algumas limitações para operar. Mas se hoje eu pudesse usar meu portfólio para operar opções, com certeza o day trade seria tipo a menor fatia do meu portfólio. Isso aí não tenha dúvida. Existem outras estratégias aí que dão tão certo quanto o day trade. Esse já é um ponto. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui. Um segundo ponto. Não alocaria mais do que, por exemplo, 10% do meu portfólio para o day trade em específico. Então, por exemplo, se eu trouxer 10% de 100 mil, eu vou trazer 10k para operar day trade, certo? 10k. Eu não preciso usar os 10k. Eu posso colocar os 10k na corretora e usar uma fatia dele para operar o day trade. Então, quanto que vai ser o tamanho das minhas operações? Então aqui eu já vou tentar unir esses dois caras aqui. Para quê? Para que o tamanho da minha operação não prejudique o que eu coloquei na corretora lá tão forte assim, entendeu? Não adianta entrar com uma operação lá que eu vou poder tomar 3, 4 mil reais de loss e, né, sendo que eu tenho 10 mil na conta, eu já perder, sei lá, 30, 40% em um único trade. Então não faz sentido para mim, tá? Isso eu tô compartilhando a minha experiência. Então, vamos lá. Meta de gain e loss, né, por trade e por período. Então, o que é que eu coloquei por trade? Meta de gain por trade. Meta de gain por trade. 1 centavo. Ricardo, mas só 1 centavo? 1 centavo. Se a opção é de 5 centavos, eu comprei a 5 e sai a 6. Se a opção custa 40 centavos, eu compro a 40 e sai a 41. Se a opção custa 10 centavos, eu compro a 10 e saio a 11. Mas, Ricardo, mas a opção pode explodir de 10 para 30 centavos. Pode explodir. A probabilidade dela explodir é de 10%. A probabilidade de sair um 10 com 11 é de 90%, 95%. É muito mais fácil sair um 10 com 11
3, 4, 5 vezes no dia, como eu já cansei de fazer, do que eu comprar a 10 e vender a 30. Então eu prefiro um negócio mais que tenha uma probabilidade ali a meu favor. Então meta de gain 1 centavo, não mais que isso. Depois com o tempo você vai pegando ali alguns macetes, vai misturando um pouco de algumas outras análises e às vezes dá para esticar um pouquinho uma operação. Às vezes em algum acontecimento de mercado, alguma coisa assim, você acaba colocando um pouco mais ali de centavos. Mas eu comecei dessa forma aqui. Meta de gain, 1 centavo. Nada além disso. E meta de loss, Ricardo? Stop no preço. Não estopou no preço, 1 centavo abaixo. Ah, e se voltar? E se, né? É o que mata muita gente no mercado. O e se não existe. E se te trava de tomar uma boa decisão ali no momento e talvez esse e se não aconteça e você toma mais de 2, 3, 4 centavos. Então, meta de gain, 1 centavo. Meta de loss, ou estopa no preço ou 1 centavo abaixo. Então, pronto. Aqui eu já transformei totalmente meus operacionais de day trade. Só de adotar isso aqui, eu já fechei a primeira semana no positivo. Não foi nem, ai, meu Deus, já ficou rico. Não. A primeira semana eu já fechei no positivo e senti pela primeira vez operando day trade que era possível sim ser consistente. Então foi aqui, ó, meta de gain e meta de loss de 1 centavo. Parece ridículo, mas foi o que fez uma puta de uma diferença. Eu lembro até hoje, eu operando pela Trid, usando a Trid, eu estava operando opçãozinha de Petrobras e eu vi um cara lá que operava outras opções. Aí eu fui olhar Cielo, Itaúsa, aí eu comecei a operar Cielo e Itaúsa. E na primeira semana eu fechei no positivo. Fiquei olhando e falei, aqui tem esquema então, hein? Então mudou já muito aqui meu gerenciamento. Por quê? Imagina que o loss, né, seu pior loss, você consegue, na melhor hipótese, você zera no preço. Então é um stop 0 a 0, é 0 a 0. Você só paga a corretagem ali do loss, que muitas vezes é merreca. E meta de gain, 1 centavinho, que a probabilidade é enorme de sair. Então fica um operacional aqui muito bom, na minha opinião. Aí, então, meta de gain e loss está explicado aí. 1 centavo gain, 1 centavo loss. Por período. Então, o que eu estipulei aqui por período? Não coloquei meta de gain. Eu acho que quem tem meta é a Selic e a inflação. Esses dois caras, eles têm meta para bater. A gente está no mercado, a gente tem que usufruir ali do que tem de oportunidade. Então, o operacional, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, é um operacional que não é que você fica igual o índice dólar lá, que você fica procurando um setup mágico lá, um ponto de entrada e sai. Não. Trabalhava com ordens agendadas no book. Então, dificilmente você vai saber quantas ordens vão sair ali durante o dia. Porque tem dias que vai pegar mais ordens, tem dias que vão pegar menos ordens, tem dias que você vai achar liquidez em uma outra opção melhor, tem dias que você não vai achar nada, que não tem liquidez. Então, os dias no mercado são bem variados. Então, meta de gain, eu nunca tive meta de gain. Então, nunca, vou parar de operar hoje porque eu bati minha meta. Não, pelo contrário. Muitas vezes eu que fazia era, por exemplo, fiz um financeiro legal na parte da manhã e na parte da tarde só deixar aquelas operações tipo filé, que você vê ali que não dá para perder, que é um trade que você gosta de fazer, alguma coisa assim. Se não, eu já ia até tirando minhas ordens de perto, porque o financeiro já estava feito ali. Quando o mercado não ficava legal, eu já ia tirando tudo e tal, para não correr o risco de entregar aquele financeiro que eu tinha feito de manhã. Então, meta de gain, não trabalhei. Meta de loss por período. Eu coloquei uma média, assim, uma meta de loss, para parar com 10% da minha conta. Por que 10%? 10% é muito da conta em específico, mas eu separei um percentual do meu patrimônio total para colocar para operar opções. E eu vou falar para você, eu não cheguei nem perto desses 10% de loss. Nem perto da minha conta. Nos piores dias, tem ao vivo no meu canal aí, tomei umas trolhadas aí operando Petro em alguns dias, e mesmo assim ainda não chegou a 10% da minha conta. Então, tranquilo, não precisei usar, né? Então, lembrando do que eu falei do gerenciamento lá, eu agradeço muito, né, a todo o juízo que foi me dado e que eu possa usufruir aí na bolsa aí
desse juízo todo que eu tive. Então, meta de gain e meta de loss, né, por período e por trade, tá falado aqui. Então, esse item já foi. Vamos lá. Tamanho das operações. Então, tamanho das operações, eu não consegui explicar, né, ou conseguir padronizar o motivo pelo qual eu escolhia o tamanho dos lotes. Mas eu comecei de 100zinha, de 100 eu fui para 1 kg, de 1 kg eu fui para 5 kg, de 5 kg eu fui para 10 kg, aí depois de 10 kg era muito relativo ao preço da opção. Porque tem preços que são mais rápidos, tem preços que são mais lentos, tem uma dinâmica diferente ali por detrás do preço e do delta da opção. Então, quando estava com delta baixo, eu colocava mais lote, quando estava com delta mais alto, eu colocava menos lote. Então, o meu lote ficou padrão de 10 kg. Aí, o que eu fazia? Pô, às vezes o delta estava baixo, eu colocava 3, 4, 5 lotes ali no mesmo preço. E o máximo que eu fazia, se estivesse ruim ali, chegando perto, eu deixava um lote só e pau. Então essa foi minha evolução. Eu comecei com 100zinha, aí eu passei para 1 kg, aí 1 kg, se eu não me engano, eu passei para 2,5 kg, mas eu fiquei tipo uns 3 dias, 4 dias com 2,5 kg e passei para 5 e 10. Então, e 10 quilos foi mais ou menos o padrão. Padrão para mim, né? Eu sei lá, não sei, tinha gente que comprava 50 quilos, 30 quilos, 100 quilos, e eu não ficava confortável ali, sabia que eu podia perder milão, por exemplo, num trade, ou sei lá, se acontecesse alguma coisa ali, milão, 2.000, num trade, não sei, eu particularmente não ficava confortável com isso. Então, o tamanho da mão aqui eu acho que é muito pessoal também. Mas tem que lembrar, né, que, pô, quanto eu perco nessa operação? Ah, meu risco é perder 100 reais. 100 reais de quanto? De 10 mil que tem na conta? Então, beleza, 1% ali de risco. Agora, pô, o meu risco é perder 100 reais. Quanto tem na corretora? 500. Então, tipo, putz, aí você tem que, né, dar uma dosada aí no tamanho da mão. Tamanho da mão por operação. Quantas opções você vai operar por trade ali. Aí isso aqui influencia também no uso da alavancagem, porque você vai agendar a ordem. De repente você coloca muito lote, você vai conseguir colocar lote em pouco book. Então, isso aqui tem algumas limitações aí que com o tempo de tela também você vai aprendendo. Não adianta. Isso aqui também exige um pouco de tempo de tela, né, para você e pegando a manha das particularidades aqui do tamanho da mão, tá? A quantidade de lote que você vai usar ali por operação. Aí por último aqui, e não menos importante, é uma coisa que não dá para negligenciar aqui, que é o quê? Acompanhamento dos extratos e notas de corretagem. Cara, isso é muito importante, muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma vez, o mercado fecha 6 horas. Né? Essa época do ano agora que a gente está aqui, tem o horário de inverno lá dos Estados Unidos e nossa bolsa fecha 6. Aí o que aconteceu? Das 5h40 da tarde ficou uma paradeira, 5h30 da tarde morre, só uma liquidez. Eu nem sei para que a bolsa fica aberta uma hora a mais aqui. É só pra galera uma hora a mais para perder dinheiro, não é possível. Aí o que aconteceu? Deu 5h30, eu saí para resolver alguma outra coisa e tal. Falei, o mercado tá paradeira aqui e tal, não sei o que, tá tranquilo. Aí, só que, à noite, todo dia à noite, eu entrava no extrato lá para dar uma olhadinha e pegava a nota de corretagem do dia para olhar. Aí, o que aconteceu? Deu uma merda na Petrobras, eu tava com a ordem pendurada nos book da Petro e me comprou uma opção. Eu tava com ordem, tipo, muito longe, sei lá, a opção tava no 40, eu tinha ordem no 25 para baixo e comprou um 25 meu lá. Se eu não entro para olhar essa opção, eu só ia ver isso no dia seguinte, e se eu percebesse, né, se minha plataforma tivesse ainda pro day trade lá, eu não ia nem ver. Então, tipo, talvez um prejuízo aí que seria, sei lá, de 100 reais, 50 reais, eu vendo ali na hora, poderia ser tipo 1.000, 2.000 reais, sem eu prestar atenção na nota de corretagem. Então isso aí foi uma situação que eu peguei. Outras situações, corretora cobrando corretagem errada, isso é uma coisa que infelizmente acontece até com boas corretoras. Então é bom dar uma acompanhada e ficar esperto lá. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tinha corretagem variável na Orama, e a Orama começou a me cobrar corretagem fixa um dia, mas veio uma pancada de corretagem. Aí eu, Orama, não é corretagem fixa, não sei o que lá e tal, expliquei, e eles estornaram a corretagem para mim. Mas se eu não tivesse visto, também talvez tivesse passado batido, ia perder um dinheiro de corretagem lá e não ia nem ver. Então isso aqui também é uma coisa que parece que não, mas é extremamente importante, né? Você tá operando trade, né? Day trade, isso aqui é como se fosse, sei lá, seu estoque, mano. Você tem que ir lá e olhar o que está acontecendo de entradas e saídas lá da sua conta. Isso é bem obrigação.
Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, né? Eu gosto de falar bastante, eu gosto de compartilhar bastante as coisas que eu vivi, as coisas que eu faço e que me fizeram de alguma forma evoluir. Estou compartilhando com vocês isso de forma totalmente gratuita, então eu agradeço a sua audiência. Não desiste de mim, fica comigo aí, que eu vou compartilhando com você parte base do meu conhecimento aí. Vou soltar coisas operacionais aí que eu vim fazendo nesse último ano, que me fizeram ganhar uma grana, que me fizeram me desenvolver melhor como operador, né, como trader, e me fizeram me consolidar bastante aí nesse mercado de opções, né, conheci bastante coisa, bastante estratégia. Então, fica comigo, deixa o sininho, não esquece do like, me acha aí nas redes, tem meu grupo do Telegram lá, se quiser conversar, quiser tirar dúvida, quiser trocar uma ideia, é só me achar aí, que eu estou totalmente disponível e gosto bastante aí de conversar, de explicar, principalmente para aquelas pessoas que querem evoluir também.